E aí, gente, tudo bem? Hoje o nosso papo vai ser um pouquinho sobre João, como ele mesmo se nomeou, o discípulo amado. Já que ele se nomeou, Jesus falou assim, tá, tudo bem, você se torna meu discípulo amado, e todo mundo também reconheceu isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Conversar um pouco sobre João, quem era ele, e até porque ele é um dos discípulos mais importantes que teve. Não é à toa que sempre quando acontecia qualquer coisa, o próprio Jesus ele sempre chamava. E a própria Bíblia diz que João, quando ele chegou num nível de intimidade com Deus tão grande, com Jesus, que ele repousava a cabeça no peito de Jesus. Então, era uma proximidade que ele tinha com Jesus. Era uma intimidade. Eu fico assim, Senhor, eu quero ter essa intimidade contigo. Porque você repousar a tua cabeça no peito de Cristo, imagina, muito chique. Eu acho muito chique. Não, e o melhor é que quem vê João assim, igual quando você tá lendo o livro dele, você tá lendo lá e vê, né? Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, lembre, tem um advogado à direita de Deus Pai, o nome dele é Jesus Cristo, o Justo. Só que o mesmo cara que fala isso é o mesmo cara que quando Jesus virou e falou assim, vamos lá pregar e tudo, ele volta. Pedindo pra tacar fogo na cidade, taca fogo. Taca fogo. E às vezes eu me pergunto, será que eu faria diferente? Eu acho que não, falei, Senhor, taca fogo. Fulmina todo mundo. Não, João, mas por que taca fogo? Não quiseram me escutar, não. O povo vai... Já passou por aquela fase? Você chega assim, chega e fala, Jesus te ama, aí dá um panfleto e a pessoa rasga e joga na tua cara. Aí nessa hora tu respira. Porque você não pode ser como Pedro. Então... Não pode partir pra ser. A vontade é ser como Pedro, mas não pode. Não, e o melhor é que João, ele era desse jeito, né? Ele era do início, gente, totalmente explosivo. Exatamente. Na verdade, todos os discípulos tinham um parafuso a menos. Todos eles. Mas conforme, assim como nós também, né? Não vamos tirar nosso rabinho ali do meio, não. Mas assim como foram convivendo com Cristo, os parafusos foram voltando pro lugar. Porque antes de Cristo eles eram algumas pessoas, né? Uma personalidade. Depois de Cristo, gente, você fica assim, meu Deus do céu, assistam The Chosen. Assistam The Chosen, porque vai representar exatamente o que a gente sempre imaginou. Nossa, que The Chosen, ele mostra muito isso. Porque ele dá, tipo, essa visão... A visão perfeita de como a gente imagina que Cristo realmente veio. É, porque, tipo assim, ele tem a licença poética. Só que mesmo tendo a licença poética, eu acho que é o que mais se aproximou ali do que tá não foge da palavra. Não foge da palavra, gente. É isso. Tem cada detalhe que você que já leu a Bíblia vai olhar e falar assim... Eu lembro disso. Daqui a pouco vai acontecer. Se você vê acontece, você fica assim, meu Deus do céu. Vibrando. É muito bom. Mas voltando a João, porque senão a gente sai do assunto, né? Voltando a João. Não, porque hoje a proposta do vídeo é essa, é trocar uma ideia com você sobre João. Inclusive o texto que a gente tá lendo, Luana pode até ler ele aqui, é João, capítulo 1, versículo 1. A Luana vai estar lendo, se vocês quiserem eu vou colocar aí na tela, se vocês quiserem pode acompanhar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Gente, depois dessa leitura, a gente quer mostrar um pouquinho a forma que João trouxe Jesus, mostrando que ele realmente é o Deus, o mesmo Deus que estava com ele ali, era o Deus que estava no início da criação. E o interessante é que João, ele apresenta Deus, no livro dele, como o próprio Cristo. Ou seja, como o próprio Deus. Tanto é que se você pegar João 1, é um paralelo literalmente com Gênesis 1. Que no princípio criou Deus os céus e a terra e tal. Parece que foi só um Ctrl-C, Ctrl-V, mas não... Isso. Não foi exatamente isso. A intenção de João ali era parafrasear o que aconteceu no Gênesis. Porque como a gente sabe, o Antigo Testamento, né, é a sombra do Novo. O Novo é a revelação do Antigo Testamento. Então o que João tentou fazer no livro dele? No capítulo de número 1, ele tenta revelar Cristo, o Cristo que estava no início da criação, o Cristo que é a criação, o Cristo que veio antes da criação e que sempre existiu. Ele tenta mostrar que, tipo assim, esse Cristo que vocês veem aqui, esse Cristo que comeu peixe com a gente, que se fez carne, que veio, nasceu de uma mulher... E foi criado como nós, ele também viveu como a gente, só que sem pecado. Viveu, ele realmente... Cresceu, trabalhou, conversou, riu, brincou. Esse mesmo Cristo, que é o que João fala, o meu amado e tal, esse mesmo Cristo é o mesmo Cristo que ele está se apresentando aí. Tanto é que lá no Apocalipse, ele faz uma citação que eu acho legal, que ele fala assim, quando ele vê Jesus, né, que Jesus aparece para ele, ele fala assim...
Nossa, e eis que eu vi o meu amado, mas ele não estava como eu o conheci. Os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo era branco como a lã branca, e os seus pés eram como latão reluzente que sai da fornalha. Ou seja, ele já tá vendo ali um Jesus glorificado. Então é muito interessante. Tanto é que o livro dele, em João 1, ele tenta criar esse paralelo, porque ele vai tentar mostrar mesmo Jesus como Deus. Não da forma, na verdade, que ele conheceu, né? Esse é um ponto muito importante, porque se for analisar os livros de cada discípulo, cada um conheceu Jesus de uma forma diferente, porque é como se fosse uma amizade. Você tem 7 amigos, mas você não trata os 7 da mesma maneira. Você trata eles de forma diferente. E no caso dele era 12 ainda, né? Muito mais, Muito mais, só que os 12 eram que estavam ali o tempo todo. O tempo todo com eles. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês. Por mais que o relacionamento com Cristo não precisa ser o mesmo que a sua mãe tem ou que o seu pai tem, porque cada pessoa tem a sua maneira de conversar e tem a sua maneira de se relacionar. É exatamente isso que cada um mostra. E cada pessoa vai ter o seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é igual à salvação, ele é individual. Deus, ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Ele quer que você converse, que você ria. Tem até um jeito que eu acho engraçado, mas é um jeito que eu gosto muito. É você acordar de manhã e sentar e falar assim: bom dia, Deus. E aí, como é que o senhor tá? O senhor tá bom? Vamos trabalhar? Vamos trocar uma ideia? É isso, é você trocar uma ideia com Deus como se Deus ele realmente fosse um amigo, porque ele quer isso, ele quer uma amizade com você. Então é esse o paralelo. E João, ele é uma pessoa perfeita para mostrar isso. Ele mostra uma amizade, um amor. Não é um amor marido e mulher, não é um amor pai e filho. É um amor de Deus com céu. Não tem como explicar. É um amor de amigo que parece que eles eram irmãos. Irmãos próximos, sabe aqueles primos que você prefere o primo? Sabe quando tem aquele encontro de família que chega aquele primo e você fica naquela felicidade? Parece que era isso. Era exatamente isso. Jesus, ele ficou de uma maneira muito íntima de João. Ele era tipo assim, brother mesmo. Porque João também se permitiu, tem que deixar isso bem claro, eu acho, que João se permitiu ter essa proximidade, sentir esse amor de Cristo, né? Não, e o legal que você vai ler no João, que é o que eu acho mais interessante no discípulo, nesse apóstolo em si. O que é mais interessante nele, que eu acho, é porque quando você vai lendo e vai entendendo de João, é nítido a evolução de João. Apesar que todos os 12 têm a evolução nítida. Tem Pedro, eu gosto muito da história de Pedro, Natanael. Só que João, ele destaca de um nível, porque não é à toa que ele destaca. Tipo, você vai ler no livro dele, uma das passagens mais lindas da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Ele vai, tipo assim, crescendo. Ele vai crescendo. No início você vai ver que era uma pessoa explosiva, ele era meio ignorante. Só que aí, quanto mais ele vai andando com Cristo, ele vai ficando mais e mais de semelhança de Cristo. E isso é interessante porque aproxima mais do que Jesus, eu acho que quer quando a gente conhece ele. Porque na verdade não é a gente que aceita Jesus, né? Porque a gente não tem nada para oferecer para Jesus. Mas é Jesus que aceita a gente. Eu acho que a gente tem que crescer e cada dia mais se aprofundar na palavra e na amizade com ele para se transformar. Sim. Eu acho que, querendo ou não, sempre uma coisa leva a outra. No vídeo anterior também a gente falou sobre a questão dessa mudança. E é algo assim que não foi algo forçado com eles. Eles foram ali aprendendo a lidar com a situação. Eles viram que às vezes uma briga não era necessária. Arrancar a orelha do amiguinho também não era necessária. Mas aí Jesus estava ali para mostrar justamente isso. Ele vai nos mostrar a melhor forma de resolver qualquer situação. Ai, mas às vezes a gente perde a cabeça. Perde. A gente quer tirar a cabeça de alguém também. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes você não consegue amar o próximo, aí você tem que pelo menos suportar. Tem próximo que é difícil, gente. Não é fácil. Olha, mas você tem que aprender a superar o próximo, porque o próximo vai ser pior que o próximo que tá agora. Então, assim... Você tem que crescer, você tem que pensar, tipo assim, poxa, o que Jesus ia fazer nessa situação? Exatamente. Porque se a gente for pensar como a gente, sendo sincero, gente, vamos ser sinceros, se a gente for olhar como a gente, ninguém vai conseguir fazer as coisas no 100%. Por isso que a Bíblia eu acho interessante, Jesus fala assim, quando a palavra de Deus fala pra gente ser perfeito, porque o seu Deus é perfeito. Aí a pessoa pode falar, nossa, mas como que eu vou ser perfeito? Como?
Me fala. Só que se você estuda para uma prova, você vai estudar para gabaritar, né? Sim. Porque se você estudar na prova lá e falar, não, vou estudar para tirar a média. Se você tá estudando para tirar a média, a chance de você ser reprovado e tirar abaixo da média é muito grande. Agora, se você estudou para gabaritar, vamos dizer que você não tira uns 10, mas pelo menos ali uns 7, uns 6, você consegue garantir passar de ano. Então Jesus, ele tenta mostrar isso. Essa que é o objetivo. Você tem que procurar a perfeição, você tem que procurar ser mais semelhança de Cristo, porque se você não chegar a isso, que é quase impossível, você vai fazer o quê? Você vai estar ali aprovado. Olha, eu acho um pouco difícil chegar realmente como Cristo foi. Porque ele foi um cara perfeito. Mas assim, a gente pode chegar ali nos 90%, 95%. Como? Apresento você da palavra de Deus. Aqui tá dizendo tudo, gente. No Velho Testamento, no Novo Testamento, como você se comportar a cada situação. Por incrível que pareça, parece que todas as situações da vida tá aqui. Financeira, amorosa. Como você ensinar seu filho na fase dos 2 anos. Uma peleja. Na felicidade, Então assim, na tristeza, ela isso tá aqui aqui tudo. é basicamente Um manual mesmo. o manual da vida. É isso. É difícil de seguir? É difícil porque a gente é ser humano. A gente erra, a gente peca, a gente se estressa. Já escutou aquele papozinho que o povo fala? Ah, porque a Bíblia que tem que se adequar à minha vida. Não é não. Não é. Gente, tire quando se algum ser humano chegar pra com esse você papozinho. e falar, ai, porque na Bíblia que eu sou o centro, pula fora, porque essa pessoa tá lendo uma Bíblia errada. Não é essa. Jesus é o centro de tudo, Deus é o centro de tudo. A gente é só pó ali, a poeira, a areia. Nós somos feitos do barro, pelo amor de Deus. Então a gente tem que sempre procurar adorar e viver uma vida com Cristo. Não é uma vida de Cristo pra fazer tudo que a gente tem vontade. Não é assim que funciona. Você não vai pegar a Bíblia, vai esfregar aqui, vai sair Deus como o gênio da lâmpada mágica e parar assim e falar: fala aí seus 3 desejos. Não funciona. Infelizmente. Eu sei que o primeiro desejo seria ganhar na Mega Sena, mas não vai. Porque às vezes você pensa assim, ai, mas por que não? Porque e aí, você ganha na Mega Sena, você vai esquecer de Jesus? Aí ele vai falar assim, não, a sua vida é muito mais importante pra mim. Então assim, né, descobrimos aí que Deus não é o gênio da lâmpada, nem o gênio da Bíblia. Então, Nossa, assim, o gênio da Bíblia é bom. o gênio da Bíblia não é. Cara, não é fácil também seguir esse manual? Não é. Porque às vezes a nossa carne grita. Tanto é que nele próprio já fala, né? Que o caminho é estreito. Mas dá pra passar. Mas dá pra passar. E chega lá, a vitória é muito melhor, gente. O que Deus tem guardado pra gente, vale a pena. Vale a pena. Então, assim, João demonstra muito essa parte de um Deus amoroso. Eu acho que é isso. João demonstra muito essa parte de um Deus amoroso, um Deus carinhoso, que cuida de ti, que tá ali. Então, assim, cara, eu quero ser como João, mas às vezes eu sou um pouco de Pedro. Eu não tenho muita paciência, não. Mas, assim, Deus vem trabalhando fortemente isso em mim. Então é isso que a gente tem que procurar. E essa ideia que João demonstra no livro dele, gente, é maravilhosa. Inclusive a gente vai até fazer um devocional aqui. Eu vou começar a fazer vídeos. A gente deve colocar mais nos shorts, né? Que vai ser vídeos mais curtos, mas são vídeos mais focados. Todo dia vai ser um capítulo. Pra vocês aí, quem quiser ler a Bíblia toda. Ai, porque eu só leio a Bíblia uma vez por semana. Gente, a palavra de Deus é alimento. Você tem que alimentar todo dia. Isso aqui é alimento diário. Pra você fortalecer o seu espírito. Tu só pensa comigo. Se você fortalece seu espírito uma vez por semana, nos outros 6 dias você tá fortalecendo quem? Sua carne. E detalhe. E a carne faz o que? Você pecar. E quando a gente peca, a gente vai pra onde? A gente não. Você vai pra onde se você pecar? Ui! Barranca abaixo. Né? Então, vamos ali. E outra coisa. Ai, mas eu não quero ler muito um capítulo, um salmo, um provérbios. Gente, provérbios é tapa na sua cara todo dia. Eu voltei a ler provérbios. Nossa, provérbios é... Você quer ficar sábio, você quer ver o que você tá fazendo de errado. Porque eu não vou nem falar o que você tá fazendo de certo, não. Porque quando você lê provérbios, você vê muito mais o que você tá fazendo de errado. Mas assim... Salomão foi longe. Deus inspirou ali forte. Mas assim, a gente só queria mesmo deixar, né, esse recadinho pra vocês relacionado ao que realmente o livro de João quer transmitir. E até porque, igual eu tô falando, gente, é alimento diário. O alimento, Deus, o Espírito Santo, ele só vai te lembrar daquilo que você leu. Não tem como ele te lembrar de uma coisa que você não leu. Então é importante. E o que a gente tá tentando fazer é isso. Então, a gente tá falando, né, que vamos fazer os vídeos. Esse vídeo é o intuito dele, de hoje. É um bate-papo mesmo sobre João. Se você quiser saber mais sobre João, a gente vai fazer mais vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Gente,
Deixa seu joinha, compartilhe o vídeo. Comenta. Ai, não gostei do vídeo. Então comenta, não gostei do vídeo. Ai, comenta. Gostei do Falem vídeo. mal, falem bem, comentem. Então não é assim, falem mal não. Comentem bem, comentem mal, mas comentem. Enfim, gente, o que a gente queria passar mesmo pra vocês era isso. Um pouquinho mais da visão de João. Depois a gente vem com um pouco mais da visão dos outros discípulos. Qualquer dúvida, comentem que a gente vai responder. E é isso. É isso. Por hoje é só. Somente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.